Muito obrigado, Antonieto. Aliás, eu quero demais agradecer o convite e você ter nos recebido tão bem no Vila Nova Star e também na Rede D'Or, toda a nossa equipe Neurosapiens, a qual tem crescido imensamente durante esse período que trabalhamos juntos. E quero agradecer demais a Andréia, o Rafael, por ter preparado a minha palestra tão bem. Eu não preciso discutir a entrada do vírus no nosso sistema, mas realmente me direcionar somente à parte nervosa. E claro que eu estou querendo a ajuda do Eduardo Rego durante todo o período dessa parte de imunologia e a penetração vascular que chega até o cérebro. Quem trabalha com o cérebro nessa situação tem uma grande vantagem de que nós somos extremamente protegidos das infecções. Quando elas acontecem conosco no nosso cérebro, então, aí sim, nós temos um problema extremamente sério. E eu gostaria de discutir com vocês, eu espero que vocês estejam vendo meus slides, correto? Aonde nós estamos, os aspectos clínicos dessa infecção, a patofisiologia do COVID no cérebro e os maiores efeitos que nós estamos tendo lá, que se repetem, como nós vimos já no coração e também no pulmão, isso está se repetindo, né? Está se repetindo muito bem. O Rafael descreveu tudo que ocorre no coração, geralmente se repete no cérebro por ser extremamente dependente da vasculatura e da irrigação apropriada no cérebro. Os estágios da doença, quando elas penetram no cérebro, e a parte mais final do ataque autoimune, e aí, então, eu farei a conclusão da nossa exposição. Onde nós estamos como Homo sapiens, né? Nós estamos aqui o Homo sapiens, nós estamos aqui o Neurosapiens, e aonde que nós estamos na nossa evolução? Nós vivíamos 30 anos no início do século passado, né? E chegamos a viver 40 anos quando o antibiótico veio, então as doenças infecciosas começaram a ser controladas, a cirurgia melhorou, os cardiologistas, né, o Rafael, com todo o seu bom trabalho, conseguiu nos trazer até os 60, 70 anos de idade, e agora nós estamos envelhecendo para viver os 90 anos de idade. O Covid nos pegou aqui, né, nos 60 anos de idade, a população mais velha, extremamente propícia a ter complicações infecciosas e principalmente pressão alta, diabetes, tudo isso, como nós ouvimos já, permitem que esse vírus tenha feito conosco o que tem feito. Nós não estamos ainda entendendo bem o DNA. Nós entendemos a eletricidade do coração e do cérebro muito bem, maneiras de se tratar com marca-passo, mas ainda a manipulação do DNA, do RNA que está nos batendo tanto agora, nós precisamos aprender bastante. E isso, então, é o futuro que nós precisamos trabalhar. E o Covid veio realmente numa situação em que ele sabe que nós somos fracos quanto o nosso genoma, como ele funciona, e ele entrou dentro do nosso sistema respiratório, muito bem apresentado pela Andréia, e entrou, então, nesse ciclo vicioso que acaba chegando ao cérebro e causando tanto problema, que somos totalmente dependentes do sistema ventilatório e do sistema cardiológico com a irrigação. Se nós olhamos a entrada de pacientes por essa publicação que mostra que, na admissão, os sistemas neurológicos
podem chegar a 14%. Então, somos poucos em relação ao que acontece com o sistema respiratório, sistema cardiovascular, que a gente vê que é muito maior. Mas esses pacientes que entram na terapia intensiva, quando eles saem da sedação, já estão com 67% de problemas neurológicos, confusão mental, agitação e, claro, que a síndrome confusional em pelo menos 33% desses pacientes. E é isso aqui que nós vamos ter que lidar como sequela dessa doença difícil que nós estamos enfrentando. Então, esse seminário é extremamente apropriado no momento correto da gente entender que esses problemas neurológicos, já bem descritos, nós teremos que enfrentá-los em um futuro muito breve ou nesse momento. Então, o primeiro sistema neurológico, já bem conhecido, já usado nas salas de cirurgia. Se você entra no centro cirúrgico do Itaim, eles te pedem para ver se você consegue ver o cheiro de álcool, cheiro de água, diferenciar, justamente para o cirurgião não entrar com a doença para dentro do centro cirúrgico. Claro que o AVC, as tromboses, as crises convulsivas, relacionadas principalmente à quebra da barreira hematoencefálica e com invasão da infecção no sistema nervoso central. Claro que a trombose e a trombose venosa serão, então, relacionadas à vasculite, em geral, uma vasculite de microvasculatura e também uma obstrução de vasos, grandes vasos. Então, nós temos o infarto cerebral, uma das consequências importantes dessa vasculite, que é relacionada à tempestade das citoquinas, e que ocorrem no coração, como foi bem descrito, e as obstruções venosas com consequências importantes. A entrada no sistema nervoso central, causando anosmia através do bulbo olfatório, foi uma novidade que o Covid-19 nos trouxe e que nós começamos, então, a entender a neurobiologia do vírus entrando no cérebro. Então, ele entra diretamente, uma entrada neuronal e glial, então ele tem efeito na célula neuronal e glial, claro, pela vasculatura, quebra da barreira hematoencefálica, a reação inflamatória, a tempestade de citoquinas, que já foram bem discutidas pelo André e pelo Rafael, a vasculite, que não só ocorre no coração, mas também na microvasculatura cerebral, e que leva não ao AVC, mas sim a uma mudança discreta da nossa capacidade cognitiva, e nós vamos discutir isso daqui a pouco, e o sistema imunológico, que ataca, então, a mielina, e nós acabamos tendo uma síndrome de Guillain-Barré com fraqueza generalizada, que mantém o paciente na terapia intensiva, muitas vezes entubado. A entrada, né, como que ele entra, então, já foram definidos 3 estágios na literatura, porém, eu sugiro que nós incluamos aqui o 4º estágio, né, que seria esse das sequelas que nós temos que discutir. Então, tem o vírus, o dano viral no epitélio, como eu já falei um pouco antes, os coágulos que vão ser formados no pulmão, no coração, quando são acometidos, então, e vão ao cérebro causando o AVC, e claro que a quebra da barreira hematoencefálica com invasão infecciosa e inflamatória no cérebro. Então, são aí os nossos 3 estágios bem definidos, e o 4º estágio, então, seria as nossas sequelas, né, que nós vamos discutir mais no fim. Então, a opacidade pulmonar mostrando que daqui sim que vem a entrada da tempestade de citocinas, causando necrose até de tálamo e de lobo temporal, com crises convulsivas, como foi discutido. Essa senhora era uma aeromoça que chegou em Detroit, tornou um quadro clássico
na literatura da invasão cerebral da doença do Covid-19. Então, a associação do bulbo olfatório e gustatório do Covid é positiva, é definida e sugere, então, uma infecção direta no cérebro. E isso é visto na ressonância magnética com o realce no bulbo olfatório, não só esse realce conhecido no bulbo olfatório, já bem descrito pelos radiologistas, mas também começa, então, o realce no giro reto. Essa é uma região em que, quando afetada, nos vai causar agressividade e até obsessões. E nós vamos ver que, no futuro, essa pode ser uma das sequelas que nós vamos ter que enfrentar por causa dessa invasão do Covid-19 pelo bulbo olfatório. Bem, as sequelas de longo tempo que nós esperamos encontrar, então, a depressão, o toque, a insônia, são pacientes que têm uma dificuldade bastante acentuada no nível de psiquiátrico e vão precisar de muito suporte psiquiátrico, a porção cognitiva, um declínio importante, a microvasculatura cerebral, quando é afetada de uma maneira difusa, e principalmente na região temporal e hipocampo, nós vamos começar a ver, então, esse tipo de declínio de cognição. O paciente tem um envelhecimento acentuado, que se reflete em doenças de Parkinson e na doença de Alzheimer, que nós vamos ter que enfrentar. Ele faz com que essas se estabeleçam mais rapidamente, justamente por invasão vascular, invasão celular. Então, nós temos uma manifestação que já foi bem descrita pelo Rafael, entrada na célula e com disfunções de mitocôndria, de proteína e do nosso sistema genético, que leva, então, até a morte e a apoptose cerebral dessas células nervosas. O processo inflamatório, a permeabilidade vascular, edema e a injúria do cérebro, que nós já discutimos. A injúria do cérebro vem junto com a injúria sistêmica que ocorre no coração, no pulmão e também no rim, como nós vamos ouvir daqui a pouco pelo Tiago. Bem, a parte imunológica final da doença, então, é a síndrome de Guillain-Barré, que já é bem conhecida de todos, porque ela aparece com outras doenças, inclusive com o Zika vírus, e que leva, então, ao ataque da mielina nos nervos periféricos e, com isso, uma atrofia muscular generalizada. A informação não chega aos músculos e, então, nós temos uma atrofia muscular, uma fraqueza muscular. A boa notícia é que a gente recupera dessa desmielinização, vários meses, às vezes até ficando muito tempo nos ventiladores na terapia intensiva, mas se bem mantido com uma equipe que mantém o paciente vivo por muito tempo, nós vamos ter, então, uma recuperação desses pacientes. Essa síndrome de Guillain-Barré deve ser diferenciada da neuropatia e miopatia que ocorre nos pacientes que estão críticos em terapia intensiva, sem usar a musculatura, acamados há muito tempo, e isso deve ser diferenciado. O tratamento da síndrome de Guillain-Barré também conhecida, com imunoglobulina e com, muitas vezes, mudança do plasma. Bem, seguindo, uma invasão global do nosso sistema, né? Nós vemos que tem a doença sistêmica que acaba afetando o cérebro, né? O pulmão, a doença sistêmica em geral, com a hipóxia, com a dificuldade metabólica, com encefalopatia. Temos, então, um AVC e a inflamação em geral, semelhante à síndrome de Kawasaki, que ocorre nos vasos sanguíneos do cérebro, levando à microvasculatura com dificuldades, as encefalites, né, em geral, a viral e até aparecendo outras invasões, mas a viral nós já discutimos com vocês em torno de penetração do cérebro, não só através da barreira hematoencefálica, que é quebrada pela inflamação, mas também diretamente através das células nervosas.
que ocorre no bulbo olfatório, que é o mais bem descrito até agora. E, claro, a síndrome de Guillain-Barré, que é uma síndrome pós-infecção, mediada por uma reação imune e as suas variantes. Então, é uma agressão global ao nosso sistema nervoso. Bom, para concluir, nós queremos dizer aqui que 20% dos pacientes que precisam de terapia intensiva e têm doenças neurológicas, sintomas neurológicos, eles estão realmente em um risco muito alto de mortalidade, porque essa doença neurológica provém já um pouco de falha sistêmica ocorrendo não só nos pulmões, com a hipóxia, como no coração, com a hipoperfusão cerebral. Então, esses pacientes estão em um risco muito alto. Bem, os pacientes que deixam a terapia intensiva e que se recuperam da síndrome do desconforto respiratório agudo, eles tendem a ter um problema neuropsiquiátrico e neurocognitivo acentuado. São os pacientes mais idosos que sofreram, sim, uma injúria cerebral durante o período de intubação e durante o período de infecção, durante o período da dificuldade cardíaca, da dificuldade pulmonar, da dificuldade renal. Então, esses pacientes tendem, sim, a ser severos, têm dificuldade com depressão, com obsessão, psicoses, Parkinson e doença de Alzheimer. Então, nós estamos preparados para cuidar desses pacientes no futuro. Nós temos comunicado com nossos pacientes, com comunicados que nós mandamos através da NeuroSapiens, através da nossa equipe, que se estende agora com mais de 10 neurocirurgiões, neurologistas, já no país inteiro, com psiquiatras e com o grupo do Vila Nova Star, com todo o sistema robótico que o Antonieto nos tem provido para o trabalho. Muito obrigado e espero que tenha esclarecido um pouco sobre a situação do sistema nervoso concordante.